terceira série, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 2, estudando o conteúdo da página 18, né? Então hoje nós vamos estudar a diferença entre conotação e denotação e também vamos estudar as funções da linguagem. Então vamos juntos, abram a apostila na página 18. Bem, esse conceito, gente, de conotação e denotação é um conceito muito fácil, muito tranquilo, muito simples, né? Então, o que é a linguagem denotativa? Lembrem-se, ó, denotativa, dicionário, né? Então, a linguagem denotativa é aquela que emprega o sentido literal das palavras, ou seja, o sentido do dicionário, o sentido dicionarizado. Já a linguagem, conotativa é aquela linguagem figurada, é aquela linguagem que apresenta ali o duplo sentido, né, uma interpretação diferente daquela que está no dicionário. Então a gente tem um deslocamento de sentido aqui na conotação, né? A gente tem um sentido figurado. Vou pedir para vocês marcarem aí as definições dadas na apostila, porque são muito esclarecedoras. Então a gente tem aqui, ó, denotação, tá? São textos ou palavras que possuem seu significado real, sentido literal, os mesmos encontrados em dicionários. Então, denotação, dicionário, tá? Em que gêneros textuais a gente vai encontrar, então, a linguagem denotativa? Nos gêneros jornalísticos, por exemplo, né? Na notícia, né? Num editorial, tá? Numa reportagem. Por quê? Porque o objetivo desses textos é passar uma informação clara, objetiva para o leitor. Então a gente vai usar a palavra no seu sentido denotativo, né? Não só aí nos gêneros jornalísticos, mas também nos artigos acadêmicos, científicos, enfim, em qualquer texto informativo. Já a conotação, marquem aí, quando a palavra ou o texto não possui seu significado real, possuindo interpretações diferentes. Também é chamado de sentido figurado e ocorre em conversas informais, propagandas, músicas, textos poéticos, ou seja, em todos os textos em que não há um compromisso com a verdade, com a informação, né? Textos em que a linguagem é expressiva, tá? Então a gente tem exemplo aqui, ó, Joaquim quebrou a cara. No sentido literal, isso vai ser interpretado ao pé da letra, né? Então ele está com a cara quebrada, ele se machucou. Agora a gente sabe, né, que no sentido conotativo, né, se eu disser para vocês numa conversa informal que alguém quebrou a cara, vocês vão saber que na verdade, né, essa expressão está no sentido figurado, no sentido conotativo, né? Quebrar a cara significa então que a pessoa se deu mal, que a pessoa teve seus planos, seus projetos frustrados, né? Que algo não saiu conforme o previsto. Bem, dando continuidade aqui ao conteúdo da página 18, nós vamos estudar então as funções da linguagem. Eu vou pedir para vocês começarem marcando a definição dada pela apostila. Quando conversamos ou escrevemos um texto, estamos querendo transmitir uma mensagem, que pode representar uma emoção, uma ação, uma informação. As funções da linguagem servem para explicar e compreender os diversos contextos de uma mensagem. Podem aparecer várias funções numa mesma mensagem, porém haverá sempre uma predominante. Então, todo texto que é produzido por nós, ele tem um objetivo. O objetivo de convencer o outro, o objetivo de transmitir, né, de expressar emoções, sentimentos, né, o objetivo de testar, né, por exemplo, quando a gente liga e fala, alô, ei, tá aí, né, esse texto tem por objetivo o quê? Testar se o celular, se o canal está funcionando. Então, todo texto tem um objetivo, tá? E isso está relacionado também às funções da linguagem, né? Em cada texto, a depender do seu objetivo, a gente vai ter um predomínio de uma das funções da linguagem, tá? Em todo ato comunicativo, ou seja, sempre que é estabelecida a comunicação, nós temos os elementos da comunicação presentes nesse ato comunicativo. Quais são eles, né? Então a gente tem um referente, né? Então a gente sempre fala de alguma coisa. Então se eu for falar, por exemplo,
desse papel, o referente ao papel. Se eu for falar do controle remoto, o referente é o controle remoto. Além do referente, a gente tem sempre o emissor, que é quem fala. E se a gente tem o emissor, a gente tem também o receptor, que é a pessoa que recebe a mensagem, que ouve a mensagem. Então, além do receptor, do emissor e também do referente, né, da pessoa, do objeto, né, que vai ser falado, né, que vai ser referenciado na fala, nós temos também o que? A mensagem, né, que é o conteúdo em si, né, é o conteúdo que será transmitido nessa mensagem, tá? E além disso, nós temos um canal, né, que pode ser, né, esse canal que eu estou usando aqui para me comunicar com vocês, que é o celular, né, pode ser uma tela então de celular, de computador, pode ser um telefone fixo, tá? Esse é o canal, tá? E além disso, nós temos também um código. Qual é o código que eu estou usando para me comunicar aqui com vocês? Língua portuguesa. Nas aulas de inglês, o código é a língua inglesa. Se vocês viajarem para a Alemanha, o código é o alemão, né? O código pode ser a linguagem de sinais também, para quem se comunica em libras, tá? Isso é o código, tá? Então, em todo ato de comunicação, a gente tem a pessoa que fala, o emissor, a pessoa que ouve, que é o receptor dessa mensagem, a mensagem, que é o conteúdo em si, né? Um código, né, que permite, um código que é compartilhado entre o emissor e o receptor e que permite essa comunicação, um canal, né, através do qual essa comunicação se dá, tá? Esqueci alguma coisa? Acho que não, né? Aí o referente, né? O referente é aquela pessoa, aquele objeto, aquela coisa que será colocada ali na conversa, né? Nós vamos falar sobre o que? Deve haver um referente. Bem, cada função da linguagem vai focalizar um desses elementos, um elemento da linguagem, ok? Então, a função emotiva ou expressiva, ela focaliza o emissor. Então, um exemplo de texto em que predomina a função da linguagem emotiva é o diário, né? É aquele texto escrito em primeira pessoa, né? Em que nós usamos eu, expressão de sentimentos, tá? Bem, a função conativa ou apelativa, ela focaliza o receptor da mensagem. Então, é a linguagem, por exemplo, das propagandas que visam a convencer o leitor a comprar um produto, né? Então, ela focaliza o receptor dessa mensagem. Uma das características, né, da função conativa ou apelativa é justamente o uso da segunda pessoa do singular, né, o tu, ou da terceira pessoa, o você, né? Por quê? Porque é sempre no sentido de dialogar com o leitor, tentando convencê-lo de uma determinada opinião ou de que ele deve comprar algum produto, como é o caso das propagandas, né, dos anúncios publicitários, né? E aqui a gente tem um exemplo: filho, desligue a luz quando sair da sala. A gente tem não só, né, o uso aqui da terceira pessoa, né, desligue, né, como também o uso do verbo no imperativo. A gente tem aqui uma ordem, ok? E a gente pode ter, né, aí eu acho que o maior exemplo de linguagem, de função da linguagem conativa ou apelativa é a das propagandas, né? Porque qual é o objetivo da propaganda? O objetivo da propaganda é sempre convencer o leitor. Então, na propaganda, a gente sempre vai ter a função conativa ou apelativa, ok? Bem, continuando, onde nós paramos, deixe-me ver, paramos na função poética, tá? A função poética, ela vai focalizar a mensagem, ok? Não confundam função poética com poema, tá? A gente pode ter a função poética numa propaganda, por exemplo. Se essa propaganda apresentar uma rima, um trocadilho, né, uma brincadeira, fizer alusão, né, a algum filme, enfim, a gente pode ter aí a função poética, tá?
Função poética focaliza a mensagem. Então, é como essa mensagem vai ser transmitida. Tá? Então, havendo metáforas, né, um jogo de palavras, a gente tem a presença da função poética. Tá? Então, a gente tem, por exemplo, a função poética nas letras das canções, em algumas propagandas, na própria poesia, né, nos próprios poemas. A função fática, ela tem por objetivo o teste do canal, ela focaliza o canal. Então, quando você liga para a pessoa ali, aquela ligação de WhatsApp que é super cai toda hora, e você fica, alô, ei, tá me ouvindo? Você está testando o canal. Então, nesse caso, a gente tem a função fática. E a função metalinguística, ela focaliza o código. Então, quando você usa o código para explicar o próprio código. A gente encontra a função metalinguística, por exemplo, nos verbetes de dicionário. Por quê? Porque ali a gente tem a língua portuguesa explicando a língua portuguesa. Aqui na apostila de vocês, a gente também tem vários exemplos aqui de metalinguagem. Por quê? Porque é utilizada a língua portuguesa para explicar. Isso aqui é um substantivo, isso aqui é um adjetivo. Você está usando a língua portuguesa para explicar, né, a língua portuguesa. Então, a gente tem uma metalinguagem aqui. Ok? Bem, vamos finalizar nossa aula por aqui. Vou deixar a descrição da atividade de casa, do dever de casa, no final do vídeo. Um beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau!